Pode dar vontade? Aberta, quem tá na fila? 4 adolescentes foram detidos por terem furtado uma turista australiana. Ônibus teriam sido alvos de vandalismo e a polícia diz que reforçou o patrulhamento. É o segundo dia seguido de tumulto na região. E a adolescente Yasmin Ferreira de Albuquerque, de 15 anos, teria inalado um desodorante aerosol por conta de um desafio da internet, um desafio online, e não resistiu e acabou morrendo. Shine! 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 Stop this tickling me! Olá pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de pedir desculpas pelo sumiço. Nas férias de verão daqui eu dedico 100% do meu tempo para o meu filho, por isso não consegui manter o ritmo com conteúdo para o canal. E sabe que estamos nos preparando agora para o início das aulas. Meu filho agora sai do ambiente de creche, que era como uma casa aconchegante, pequena, com poucas crianças, e agora entra num sistema de escola, um ambiente maior, mais estruturado, menos tempo de brincadeiras livres. E dentre tantas mudanças para ele, vem também as expectativas da sociedade finlandesa e do sistema de ensino. Em reunião organizada para os pais e nos livretos que recebi sobre como preparar meu filho para a nova rotina, o que mais me deixou intrigada foi o nível de autonomia que eles esperam de uma criança que ainda vai completar 7 anos. Aqui na Finlândia, a grade curricular, a grade de horários pode ser bastante flexível na escola, desde o início da primeira aula do dia até o final da última aula. Sendo assim, eles assumem que muitos pais não conseguirão acompanhar esta criança até a escola ou nem irão buscá-la. De forma que eles esperam que meu filho seja capaz de se responsabilizar por trancar a casa e manter a chave, de ir e voltar da escola sozinho, de se virar sozinho aqui quando voltar e preparar um lanchinho à tarde. Não se fala em inúmeros possíveis incidentes e situações conflituosas ou desafiadoras que esta criança poderá enfrentar sem ter a presença de nenhum adulto para assisti-la. Perguntando para os meus colegas de trabalho e outros finlandeses do meu convívio, todos parecem ter sido criados assim. Portanto, como eles estão vivos até hoje, eles concluem que não há nenhum problema. Convenhamos que, olhando superficialmente, treinar tamanha autonomia e independência numa criança desde tão cedo parece até inovador. Eu, porém, como analista de riscos, não consigo enxergar da mesma forma. Olhando no nível de risco à integridade física do meu filho, eu já começo a levantar algumas questões que me perturbam bastante. Nem a Finlândia está isenta de predadores de crianças e outros tipos de violência, agressões entre pares ou outras crianças maiores. E indo para um nível mais sutil, pensando na capacidade de raciocínio e de tomada de decisão de uma criança dessa idade, não acho prudente forçar tamanha autonomia. E se observo com cuidado os jovens finlandeses de hoje, me pego a concluir que essa autonomia precoce está fazendo mais mal do que bem. Há tempos me questiono qual o problema com os jovens atualmente. O jovem finlandês parece cada vez mais violento e antissocial. Comecei a ler sobre o assunto para tentar entender o que realmente acontece com as crianças daqui, pois na minha primeira impressão é de que vivo num país onde a primeira infância é encantadora e a criança recebe tudo e mais um pouco do que uma criança nessa fase deveria receber. Os pais possuem direito à licença maternidade e paternidade por um tempo bastante generoso. As crianças têm muito contato com a natureza, que tem uma floresta para cada finlandês. Mesmo as crianças que vão cedo para a creche possuem, no geral, uma estrutura muito decente, com alimentação adequada, número de adultos por criança bastante razoável, muitas horas brincando do lado de fora, muito livro, muito brinquedo. O acompanhamento médico durante essa fase é microscópico. Eu não poderia ter escolhido um lugar melhor para a primeira infância do meu filho, nunca tive dúvida disso. Mas parece que depois que eles iniciam a vida escolar, eles vão para o extremo oposto. Bom, eu gostaria de incluir um parênteses aqui. Estou generalizando, porque sei que várias famílias aqui não seguem este padrão. Porém, no geral, as crianças são forçadas a exercer uma autonomia que, a meu ver,
é inadequada. Em conjunto com um consenso que parece ter se arraigado nas entranhas culturais da Finlândia, a criança aqui tem todo o direito de ser e fazer o que ela quiser. No livro Lapsen Filosofia, traduzido seria a Filosofia da Criança, o autor e filósofo Eero Ojanen disserta sobre uma reflexão filosófica no que significa ser criança e o que nós adultos podemos aprender com a infância. E nesse livro ele cita um fato interessante, que nos anos 60, a Finlândia parece ter sido bastante influenciada por uma nova visão da infância, entoada nos poemas de Khalil Gibran, que ao falar sobre os filhos dizia assim: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas do anseio da vida por si mesma. Ou, podeis dar-lhe vosso amor, mas não vossos pensamentos. Não procureis fazer com que eles sejam como vós. A Finlândia naquele momento já estava passando por um processo de transição e uma reforma educacional baseada principalmente em influentes como Jean Piaget, Lev Vygotsky, John Dewey e Maria Montessori. Todos esses coincidentemente possuem uma afinidade filosófica com estes poemas de Gibran. E a Finlândia embarcou no construtivismo, onde o professor atua como orientador e não apenas transmissor de conhecimento, e abriu mão de parte da sua autoridade. Aqui preciso dizer que apesar de ainda termos uma estrutura maravilhosa e professores bem intencionados, o nível de disciplina e os casos de violência contra os professores está assustador. Não por acaso, o declínio do desempenho educacional na Finlândia é tema de discussões acaloradas aqui na última década. Quando você coloca uma criança no mesmo patamar de um adulto, dando espaço para negociação de regras, excesso de autonomia para quem ainda não tem bagagem para isso, o ambiente para a educação vira um caos. Eu mesma tive uma vizinha, professora aqui na Finlândia, que teve que se mudar do bairro onde morávamos e pedir transferência de escola porque seus alunos, frustrados por serem corrigidos por ela, passaram a vandalizar sua casa. E aqui vai a parte mais preocupante. Além de reportar para a polícia, ela foi até a casa desses jovens falar com os pais, que eram nossos vizinhos, e sabe qual a reação deles? Negação. Ah, você não está falando do meu filho. Estou narrando essa tragédia aqui na Finlândia sabendo que isso tem sido um problema global. Ouvi as mesmas coisas no Canadá, ouço o mesmo sobre Reino Unido e o Brasil possui histórias assim diariamente. E eu não acredito de verdade que o problema seja apenas a educação aos modos Paulo Freire, o socioconstrutivismo que erodiu a hierarquia e diluiu a autoridade dos adultos como responsáveis por essas crianças, o que já é bastante grave. Na verdade, eu realmente acredito que o problema esteja principalmente em casa. Quando os pais abriram mão do seu papel de mentoria para se tornarem o quê? Amigo dos filhos. Ficaram todos idiotizados. Tratar crianças como adultos é a receita para o caos. É uma violação ao direito dessa criança de viver a infância. Quando você deixa de orientar cada passo do seu filho, ignorando a limitação nata dessa criança de tomar decisões razoáveis, você vai ter que lidar com jovens assassinos, jovens kamikazes como esse que teve a brilhante ideia de botar fogo em si mesmo e se jogar no lago depois. Ou jovens maldosos que promovem desafios fatais na internet. Jovens que violentam professores em sala de aula e que não são capazes de falar olhando nos olhos de ninguém. Os pais atuais fizeram o desfavor de omitir a espiritualidade na educação de seus filhos. Alinhados ao materialismo e ao secularismo adotado pela escola, as crianças já não sabem mais qual o seu valor, não sabem qual o seu propósito na vida. Não há nada que transcenda essa matéria. E sabe qual o resultado desse tipo materialista de criação? Quando chega na adolescência, uma fase onde cada um desses jovens se sentem estranhos, diferente dos colegas, desajeitados, e se não for o popular da turma, será aquela vítima de bullying diários. Nessa fase, sem nenhum norte, a tendência é que ele seja ou um rebelde ou um depressivo. Aqui na Finlândia, os relatos que leio em artigos acadêmicos e notícias retratam pais que têm uma espécie de medo do filho. Afinal de contas, esse filho já tem autonomia desde os 7 anos, podendo fazer o que bem entender, mandando na própria vida, indo brincar na hora que desejar, comer e dormir quando quiser. Aqui uma criança pode impedir que os pais acessem seu prontuário médico se o profissional de saúde alegar que essa criança é madura o suficiente para isso. Gente, não é o pai quem diz, é a profissional de saúde. Se essa criança vir um delinquente ou um depressivo, quem tem controle sobre ela?
Timo Puryo, um psicólogo finlandês e fundador da organização No Fighting Generation, nos lembra que remédios e cirurgias não consertam a falta de educação e valores morais. Eu convivo com meu marido finlandês, que foi criado com esse nível de liberdade, e entendo a dificuldade que essa geração tem de enxergar o perigo, porque aparentemente deu certo. Essa geração, a minha, os nascidos na década de 80, geração X e Millennials, voltavam para casa da escola sozinhos e sabe o que iam fazer? Brincavam com os vizinhos na floresta, no parquinho, no lago, com um adulto apenas de prontidão. Hoje, o que uma criança faz quando volta da escola sozinho? Vai hipnotizar com o celular o dia inteiro. Você acha que está treinando seu filho para ser autônomo, quando na verdade seu filho está se sentindo abandonado? Segundo Gabor Mate, no seu livro Hold On to Your Kids, se os pais não se colocam como mentores dos seus filhos desde pequenos e não se fazem presentes e não insistem nessa presença, digo isso porque é um fato que o adolescente vai preferir passar tempo com os colegas, esse jovem fará do youtuber, do rapper, da celebridade do futebol e daquele colega mais despojado da escola o seu tutor. A busca por pertencimento é vital para uma criança e ele vai buscar isso onde lhe parecer mais fácil e atraente. Não me espanta ver tantas aberrações cometidas por jovens hoje. A ideia de que os filhos não são nossos parece ter sido mal interpretada por toda uma geração. Nossos filhos realmente são únicos. A criança já nasce com um certo temperamento, com certas vontades ou gostos que muitas vezes vêm como um choque contra as nossas expectativas como pais. Realmente precisamos ter nossa terapia em dia para saber lidar com esse desafio de criar um ser totalmente diferente da gente, de forma a não anular o que ele é e para o que ele veio. Porém, privar seu filho de limites bem estabelecidos, de valores morais e espirituais, do que é certo ou errado, é, na verdade, negá-los as ferramentas para que eles possam realmente viver o propósito deles nessa vida. Eles precisam dessa bagagem de definições para navegar por toda a montanha-russa que perpassa o desenvolvimento de uma criança para a juventude e depois para a vida adulta. E o mundo criou um sistema maravilhoso, oferecendo todo o oposto a isso. Relativismo de tudo, sem verdades absolutas, obrigada Foucault por esse desserviço, sem limites. A rebeldia virou virtude, a rebeldia contra a natureza divina virou virtude. O que vimos no Brasil de casos de negligência com crianças recentemente mostra a que ponto chegamos. Como perdemos o peso do significado da parentalidade e estamos criando filhos com o mesmo desapego. O problema é que o desapego ao valor da vida não impacta apenas você que convive com essa criança. Impacta a todos nós, porque lembre-se que não é clichê dizer que a criança é o futuro da sociedade. Jesus disse que o reino dos céus pertence a pessoas semelhantes a crianças. Entendo que Jesus aqui dignifique a criança pela qualidade do ser humano nessa fase de ser capaz de enxergar o mundo sem filtros. A criança não corrompida é realmente inocente. Lembram do conto da nova roupa do imperador? Apenas a criança, despida da corrupção ideológica, poderia sem temer dizer o que todos estavam vendo. Ei, o imperador está nu! Nós crescemos e perdemos muito dessa sinceridade, vamos nos moldando a politicamente correto e estamos perdendo nossos valores diante de ideologias. E as crianças estão tendo como modelos adultos vazios de significados, de valores e de propósitos. Adultos que têm vergonha do que acreditam porque replicam a rebeldia lá de fora sem perceber, sem consciência. Sem consciência porque também estão distraídos com séries e modinhas. Parece que precisam viver um eterno clique daquela foto maravilhosa do Instagram. Fiquei pouco surpresa ao ler sobre as reações do público em geral sobre a performance do Justin Bieber no intervalo da partida final da Copa do Mundo. Por que será que desprezaram essa nova versão do rapaz? Ele era idolatrado quando tocava hits envolventes com batidas empolgantes falando sobre namoros, conquistar uma garota, enquanto ele vivia na escuridão sendo abusado e abusando de drogas. Mas o Justin Bieber agora regenerado, consciente, calmo, louvando a Deus, não é bem-vindo. Quando ele traz à tona o que a maioria dos espectadores daquela arena tenta abafar, que é a questão da fé, da essência da vida, da família, incomoda demais porque interrompe o conforto da futilidade. Acredito também
que a fala de Jesus sobre as crianças as tenha colocado num melhor status àquela da época, mas não entendo isso como uma inversão de hierarquia. A geração X e os millennials cresceram com os pilares da cultura, da moral herdada de pais e avós super conservadores e não se deram conta de que isso se embasava numa hierarquia, numa autoridade. Esses pais e avós eram chatos mesmo, eram rígidos, faziam você ir para a igreja, pedir bênção para os parentes, aplicar castigo. E sei que aqui eu preciso dizer que graças a Deus somos esclarecidos hoje para entender que punições físicas e agressões verbais a crianças não é aceitável, não é permitido. Mas você achou que poderia fazer melhor, que essa rigidez hierárquica não era necessária, que tudo fluiria organicamente, naturalmente, sem esforço. E no intuito de deixar para trás a religiosidade, porque parece retrógrada demais, você também descartou a espiritualidade como se fosse tudo a mesma coisa. E assim temos a geração alfa, com crianças disfuncionais, com todos os laudos de distúrbios mentais possíveis. A geração beta parece que já nasceu abandonada. As escolas parecem hospitais psiquiátricos. Será que estamos vivendo as consequências de uma rebeldia dos millennials que desprezaram a sua criação sem elaborar e filtrar o que daquela criação foi útil? Vivemos o auge do secularismo na educação, fomos introduzidos à internet na nossa adolescência e nem tivemos tempo para absorver tanta informação, tantas transformações, tantas facilidades, tanta tecnologia que proporcionalmente diminuiu o nosso tempo para viver sem distrações, para olhar para nossas crianças com mais atenção, para pensar sobre a vida. Convido você a desacelerar, desconectar mais daqui do celular e repensar. Precisamos repensar nossa humanidade, revisitar aquela pergunta típica: o que será o futuro do meu filho? A resposta parece simples. Será a medida da atenção e educação consciente que você der para ele hoje. Muito obrigada por me escutar até aqui. Vejo vocês na próxima.